Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós em mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. Trazemos hoje nosso querido irmão Glauco Guedes com o tema para a nossa reflexão da palestra de hoje: Bem-aventurados os aflitos. Antes do início das nossas atividades para a nossa meditação e a nossa preparação, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 97, conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas aflições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te preparares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim, como não podes tomar o alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás compreender antes as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos e roguemos ao nosso Pai. Amado Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para em mais uma noite de trabalho, mais uma noite de estudo, podemos aprender um pouco sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos utilizar os ensinamentos da noite de hoje para a nossa vida, para iluminar os nossos caminhos e os caminhos daqueles que estão à nossa volta. Que possamos auxiliar através do que aprendemos e assim nos melhorar nessa jornada. Que Deus nos abençoe, que proteja essa nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Cristo. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ter a inspiração
e o auxílio da espiritualidade maior para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Passo a palavra agora ao nosso irmão Glauco. Pode ficar à vontade, meu querido. Que a paz e a luz do Divino Amado Mestre continue nos envolver hoje, agora e sempre. Irmãs e irmãos em Cristo Jesus, aqui nos encontramos essa noite para juntos aprendermos um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra-prima de Allan Kardec, que deve ser sempre lida e estudada por todos nós, que nos dizemos admiradores e estudantes desta doutrina, que é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Não no sentido das outras religiões dogmáticas, mas no seu aspecto de conexão com a espiritualidade superior, a partir desse nobre missionário que é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso mestre, o nosso professor. E Allan Kardec, com sua sabedoria, organizou esta obra de uma forma muito didática. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já adianto que é o maior capítulo do livro. Então aqui nós vamos encontrar várias mensagens muito bonitas. A primeira mensagem fala da justiça das aflições. Depois nós vamos ver sobre as causas atuais das aflições. Depois, causas anteriores das aflições. O esquecimento do passado. Os motivos de resignação. Vai falar também sobre o suicídio e a loucura, que é algo que está tão gritante na atualidade. Os índices de suicídio estão crescendo no Brasil já há alguns anos, e isso é algo alarmante, que a gente precisa ter cuidado. O que ele fala aqui de loucura, hoje nós estamos vendo de uma forma diferente. A gente fala como transtornos mentais de vários aspectos, como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, as fobias e tudo aquilo que mexe com a cabeça, que algumas pessoas chegam ao ponto de terem surtos psicóticos, outros são diagnosticados como bipolares. Então são muitas dificuldades que são atravessadas, que nós podemos dizer que são aflições. E o tema da palestra de hoje é justamente para que a gente possa ter um olhar diferenciado do que realmente é uma aflição, do que realmente é o sofrimento, as doenças. Muitas dessas doenças que estão no corpo, que estão na mente, na verdade têm a sua origem no espírito. Existe uma capa protetora desse espírito, que é o perispírito. E esse perispírito também adoece com manchas que precisam de uma limpeza. Por isso que é tão importante o passe, a água fluidificada, assistir a palestra com atenção, para que a gente possa sair daqui diferente de quando a gente entrou. Porque aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. Nós temos que sentir a presença de Deus no meio de nós. Para isso, precisamos combater esses dois grandes inimigos, que são o egoísmo e o orgulho. Então, a mensagem da noite de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, em que nós vamos encontrar várias lições, como eu estava lendo, e uma delas é o suicídio e a loucura. Logo depois vem as instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. Então nem todo mundo que sofre consegue evoluir com esse sofrimento com êxito, com eficiência, com eficácia, com proveito.
Quando uma pessoa sofre e fica revoltada, e fica murmurando, ela não está conseguindo evoluir. Veja, tem pessoas que passam com câncer, que é uma doença tão grave, e que conseguem modificar a sua vida em antes e depois do câncer. Já tem pessoas que, mesmo passando pelo câncer, continuam com comportamentos nocivos. Porque todos os dias nós temos uma escolha para fazer. Nós temos 2 caminhos para seguir, ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Então a mensagem fala: bem e mal sofrer. Tem gente que sabe sofrer, mas tem gente que não sabe. Sofre de maneira errada, mal sofrer. Outra mensagem é o mal e o remédio. Todos nós atravessamos momentos de crises, de dificuldades. É o mal. E qual é o remédio para esse mal? A doutrina espírita vem nos mostrando que existem vários remédios, como eu falei: o passe, a água fluidificada, assistir a palestra, desenvolver a mediunidade, estudar a doutrina espírita, fazendo a caridade como a campanha do quilo. E um dos principais remédios nós acabamos de fazer todos juntos, foi a prece. Todo o trabalho que a gente faz começa com a prece inicial e termina com a prece final. O Evangelho no Lar. Quem está fazendo o Evangelho no Lar? Levanta a mão para eu ter uma ideia. É maravilhoso, é muito importante, gente. Façam o Evangelho no Lar. É muito fácil, é muito simples, mas é muito poderoso. Você escolhe um dia na semana, naquela hora, e abre o Evangelho como eu estou fazendo aqui, lê a mensagem em voz alta, mesmo que seja você sozinho na matéria, mas não está sozinho em espírito, em verdade. Nós temos companhias espirituais o tempo todo ao nosso redor, e isso não é motivo de medo nem de pânico. A gente precisa entender esse movimento da vida de várias dimensões, de várias formas. Então, o remédio é a prece. Então, quando você vai fazer em casa o Evangelho no Lar, você deixa uma água para ser fluidificada, você começa o Evangelho no Lar com a prece e termina com a prece. Outra mensagem: a felicidade não é deste mundo. É o título da mensagem. E já traz um grande ensinamento. Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque acreditam que os outros são felizes e que a nossa vida não é feliz? Quem é feliz? Será que nós nos consideramos felizes? Você se considera feliz? O que é a felicidade? Aqui na Terra nós vamos ter momentos de felicidade, mas não existe ninguém 100% feliz. A felicidade absoluta não existe. O que existe é uma felicidade relativa. Então eu posso ser feliz, relativamente feliz. Porque não tem como eu ser totalmente feliz vendo tantas pessoas passando fome, na miséria, vendo tantas pessoas doentes nos hospitais, vendo tantas pessoas passando por situações de guerra, de dificuldades, de abusos, de violência. Então, infelizmente, ainda não é deste mundo a felicidade. Mas o planeta está evoluindo. Nós estamos passando por uma transição planetária em que um dia seremos um mundo de regeneração. Nós estamos percebendo já os sinais de uma nova era, que nem todos estão acompanhando, nem todos estão despertando. Essas cadeiras eram para estar cheias de encarnados também, não só de desencarnados. Mas a maioria ainda prefere estar num shopping center, estar num jogo de futebol, estar na internet, isolados dentro dos quartos, jogando videogame, viciados em pornografia e tantos outros caminhos que a gente vê dos vícios, do álcool, das drogas, da maconha, da cocaína, destruindo vidas e lares. E a doutrina espírita vem nos mostrar que fora da caridade não há salvação. Nós precisamos ser pessoas melhores. E cada um tem um tempo de despertar. A hora é agora. Os tempos são chegados. E nós vemos uma dor muito grande atravessando o coração de muitas pessoas.
É o que diz aqui a próxima mensagem. Perda de entes queridos, pessoas amadas, mortes prematuras. Quantos jovens estão morrendo por conta do tráfico, por conta da questão da violência urbana? Quantas crianças não são bem cuidadas pelos pais, pela família, e morrem muitas vezes em condições difíceis? Então essas mortes prematuras, e você sentia essa dor do luto, que nós dizemos que perdemos aquela pessoa, mas na verdade não é bem uma perda, não é? Porque na verdade nós não somos donos de ninguém. A gente perde uma coisa que a gente acha que é dono. Eu comprei meu celular, perdi o celular. Como assim perdi uma pessoa? Uma pessoa não é um objeto, né? Ela é livre, mas a gente acha que é dono do outro. É o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu avô, a minha avó. Então, a dor da perda é difícil, porque ninguém gosta de perder, né? A gente está começando hoje as Olimpíadas e a gente vai torcer para ganhar. Mas enquanto uns ganham, outros perdem. Não tem como todo mundo ganhar, né? E a gente vai ter que lidar com a perda. Todo dia nasce vários bebês e todos os dias morrem várias pessoas. Se não morre jovem, morre velho. Mas a gente não tem como escapar. A única certeza que a gente tem é a morte. Então, lidar com a dor da morte, para a maioria das pessoas, não é fácil. Quem é que gosta de ir para enterro, para velório, para sepultamento? A maioria das pessoas não gostam. Mas a gente tem que encarar. Faz parte da realidade da vida. A gente tem que aceitar essa morte e entender o significado dela, que é um grande mistério para a maioria das pessoas, mas a doutrina espírita vem explicar, vem comprovar que a vida continua, que a gente precisa ter essa fé que consola, que conforta, para que a gente possa prosseguir vivendo. E aí a próxima mensagem diz: se fosse um homem de bem, teria morrido. Quantas pessoas dizem isso quando vem uma pessoa má que leva um tiro, leva uma facada e não morre? Aí a pessoa diz assim: ó, para aí, esse criminoso, esse bandido está vivo, enquanto o pai de família, o trabalhador, a mulher, dona de casa, mãe, leva uma bala perdida e morre. Será que é uma bala perdida? A doutrina espírita nos mostra que nada acontece por acaso. Por que essa bala foi parar justamente ali e levar aquela pessoa ao óbito? Infelizmente isso acontece muito. Não é só no Rio de Janeiro, não, aqui em Pernambuco também. Então nós precisamos entender os propósitos divinos e não se revoltar, e aceitar isso muitas vezes é difícil, porque vai além da nossa lógica materialista, racional, vai além da razão. É algo que é mais profundo, complexo de entender, principalmente quando nós ainda somos espíritos tão inferiores. Então, o que é um homem de bem? O que é um homem mau? Quem tem o direito de tirar a vida de outra pessoa? Então, a doutrina espírita é contra a pena de morte. A doutrina espírita mostra a importância do perdão, mesmo diante daquela pessoa que cometeu o erro, a maldade. Ela precisa ter o julgamento, mas ela tem direito à defesa, ao advogado. Então, nós vamos aprender nesse capítulo, quando a gente lê e estudar com profundidade, sobre isso. A outra mensagem é os tormentos voluntários. Quantas pessoas passam por tormentos de uma maneira voluntária? Como pode isso? A pessoa desejar sofrer. Ela sabe que aquele caminho vai levar ao sofrimento, mas ela continua errando. É uma autossabotagem, é uma autopunição, uma autoobsessão. Muitas vezes os espíritos inferiores vão induzindo, influenciando aquelas pessoas a terem esses comportamentos errados, que levam ao desequilíbrio, à desarmonia e às doenças as mais variadas. O ciúme é um tormento voluntário. Quantas pessoas sofrem por conta do ciúme, imaginando que a outra pessoa que você ama está lhe traindo? E isso é doloroso para a maioria das pessoas.
A outra mensagem fala sobre a desgraça real. Qual é a verdadeira desgraça? Às vezes a gente vê uma tragédia como a que aconteceu no Rio Grande do Sul e a gente diz, meu Deus, que tragédia, que desgraça. Um terremoto, um maremoto, um vulcão que entra em erupção, uma seca, as queimadas, tantas situações que a gente vê de desgraça, a própria fome, a própria miséria. Mas a gente tem que entender que por detrás desse sofrimento, dessas aflições, o espírito está evoluindo. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, às vezes, ainda é necessário, como diz Jesus, que venha o escândalo. Mas ai daquele, porque vem o escândalo. Então, temos que realmente combater a fome, diminuir a violência, evitar que aconteçam tragédias, mas se acontece, nós temos que ajudar com a caridade e compreender que existem outras desgraças que são maiores do que essas. Que é essa que ele chama de a desgraça real. A desgraça real são as pessoas que cometem delinquências, crimes. A verdadeira desgraça é o egoísmo, é o orgulho que precisamos combater. A melancolia é outra mensagem que está aqui no Evangelho. Então muita gente diz assim, antigamente não existia depressão. Não existia com esse nome, mas se falava já sobre a melancolia, que é um aspecto que tem a ver com a doença da depressão, que é o mal do século. Que a gente precisa entender, junto com a ansiedade, a quantidade de pessoas que vêm sofrendo de transtornos mentais é enorme, que precisam buscar ajuda, não só no centro espírita, mas também ajuda profissional de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Não é motivo de vergonha pedir ajuda. A gente precisa reconhecer que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós temos que trabalhar em conjunto. Nós fazemos parte de um grande grupo, de uma grande família. Nós vivemos em sociedade. Então a melancolia é algo muito difícil de lidar. É uma das aflições que todos nós em algum momento passamos. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Então tem pessoas que se martirizam. Tem pessoas que chegam ao ponto de pegar um chicote e colocar assim nas próprias costas. É o cilício. Na Igreja Católica tem pessoas fanáticas que chegam ao ponto de colocar assim na coxa algo que vai cortando. É um flagelo, né? Então ele fica ali se flagelando, achando que assim vai evoluir. A gente não vê muito isso hoje em dia, mas na Idade Média era muito comum. Hoje, o que é que a gente vê aqui no Brasil? Pessoas que se dizem fervorosas, católicas, e aí pagam promessas, e às vezes essas promessas é uma verdadeira aflição. Você ficar em jejum, você subir uma escadaria de joelhos, então vai ficar com o joelho ralado, vai ter um problema às vezes na articulação, dores. Então isso poderia ser evitado. A gente respeita a fé de cada um, mas a gente precisa entender que Deus não quer que você martirize o corpo, e isso não vai fazer você evoluir. O verdadeiro cilício qual é? É você se tornar uma pessoa melhor. É a reforma íntima, que muitas vezes dói, mas é necessária para que a gente se transforme numa pessoa melhor, renovando as atitudes. Outra mensagem que ele explica aqui: dever-se-á por ter mais provas do próximo? É uma pergunta. Será que eu posso diminuir as dores, as aflições, as provas do próximo? Claro, né, gente? É o nosso papel aqui na Terra, é um ajudar o outro. Outra mensagem de pergunta e resposta: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? É o que a gente chama de eutanásia. Tem pessoas que defendem a eutanásia como se fosse uma caridade. A pessoa está sofrendo, eu vou lá e desligo os aparelhos e ela morre no hospital. É um assassinato. Então nós temos que entender que aquela pessoa que está sofrendo com a doença que às vezes é chamada de terminal, mas aquela doença muitas vezes está expurgando doenças que estão no perispírito, doenças espirituais. Então é preciso que aquela pessoa entenda
o propósito daquilo. Toda doença traz um ensinamento, preste atenção. Quem aqui já ouviu falar de karma, não é? O que é o karma? É a lei de ação e reação. É a lei de causa e efeito. Mas as pessoas ficam brincando. Aí diz assim, meu marido dá muito trabalho. Olha, meu marido é meu karma. Coitado, minha gente. Não é o marido que é o karma. Não, olha, minha mulher, pense numa mulher chata. Aquela mulher é meu karma. Meu filho, olha, pense no problema, meu filho, viu? Esse menino é meu karma. Olha, meu trabalho dá muito estresse. Que chefe chato, que colega de trabalho chato, invejoso. Olha, meu karma é ser dessa empresa. Como assim? O karma é a lei de ação e reação. É você colher aquilo que você plantou. Não tem nada a ver com o outro ou com o trabalho. Tem a ver com você. O outro, ele é só um agente dentro desse processo em que você pode dever algo a ele, mas o débito é seu. E quem tem que pagar é você. Você não pode pagar pelo outro. Como é que pode um pai cometer um crime e o filho é que leva os açoites? E o filho que é preso? Não. Cada um responde por si mesmo. A cada um será dado de acordo com suas obras. Então nós precisamos entender esse jogo da vida para saber jogar da melhor maneira, sem abreviar, porque o tempo é ouro. Cada minuto é precioso, que a gente tem que aproveitar. Se você está ouvindo essa palestra, aproveite esse momento. Não é porque é Glauco Guedes que está falando, não. Pode ser qualquer um que esteja aqui no microfone. Nós somos instrumentos do alto. Agora, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. O pior cego é aquele que não quer ver. Mas chega uma hora que a gente acorda, viu? Tem gente que gosta de dormir, né? Tem gente que dorme até na palestra. Vê mesmo, minha gente, tirando cochilo na palestra. Mas tem gente que faz isso, né? Às vezes está muito cansado, toma remédio controlado, a culpa é da tarja preta, né? Mas não, a gente tem que vigiar. Porque às vezes o obsessor quer que a gente não preste atenção, fique conversando, fique mexendo no celular. Aí tem gente que se levanta e sai, aí fica desconcentrando, aí perde o fio da meada do ensinamento. E às vezes durante a palestra vem um recado para você. Aí, meu Deus, esse palestrante me conhece, que ele está falando uma coisa da minha vida. Mas não é, que a gente é usado como instrumento. Quando você pega um livro como o Evangelho e abre, vem aquela mensagem para você. Tem um livro que é maravilhoso, que muita gente conhece, é antigo, Minutos de Sabedoria. Vocês conhecem esse livro? Que livro maravilhoso. Você está aperreado, bota na bolsa, aí você abre assim, vem aquela mensagem que lhe ajuda. Às vezes no WhatsApp, hoje em dia, né, a gente manda cada mensagem bonita. Tem muita leseira também, né, muita besteira, muito fake news. O povo se perde, perdendo energia com política, com futebol, com coisas que não aprofundam naquele momento. Onde você poderia dar atenção a coisas que são do Espírito, que são mais importantes. A doutrina espírita vem esclarecer quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sou um espírito imortal. Nessa encarnação, meu nome é Glauco Araújo Guedes. Mas eu já posso ter sido Ana, eu já posso ter sido João, eu já posso ter sido Antônio. Quantas encarnações eu tive? Nós somos espíritos milenares. Viemos várias vezes, por quê? Para evoluir, para progredir. E por que as aflições? Por que bem-aventurados os aflitos? É esse o tema. Vamos ver como é que está lá no Evangelho. Está lá na Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Prestem atenção. Olha esse número 5, é o número do capítulo do livro de Allan Kardec e é o número do capítulo do Evangelho de São Mateus. Então, quem quiser, pega a Bíblia quando chegar em casa hoje e leia o Sermão da Montanha. É lá em Mateus 5. Está lá escrito: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça,
pois é deles o reino dos céus. Quando foi que você chorou? As lágrimas escorrem no nosso rosto em momentos de aflição. Às vezes a gente pode chorar até de alegria, mas a maioria das vezes nós choramos por conta das dores, das aflições que atravessamos. Como é que a gente lida com o sofrimento, com a dor? A gente precisa entender qual é o propósito, qual é a finalidade e qual é a causa. Quantas vezes a gente sofre e diz, meu Deus, por quê? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Quando na verdade a gente também precisa se questionar, para quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito que eu estou passando por isso? O que é que significa bem-aventurados? Nessa encarnação eu sou espírita desde criança, né? Minha mãe já era espírita quando estava grávida de mim, e eu já no útero de manhã já estava assistindo palestra, tomando passe e água fluidificada. E aí, minha mãe sempre gostou de fazer o evangelho no lar, e a gente criança ficava junto com ela, mesmo sem entender direito. Algumas palavras são difíceis, né? Aqui no evangelho e em outros livros espíritas, mas ela fazia questão de pedir para a gente ler, fazer a oração, participar. E aí, vários capítulos do evangelho começam com esse nome, bem-aventurados. Então aqui nós vamos encontrar bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, e várias bem-aventuranças dão nome de capítulos do evangelho. E eu ouvia aquilo e às vezes não entendia, porque eu era uma criança pequena. Ainda hoje tem adulto que não sabe. Até que um dia eu disse, ô mãe, o que é bem-aventurado? Não é? Porque não é uma palavra que a gente ouve falar no dia a dia, fora do contexto evangélico, cristão, religioso. O que são esses bem-aventurados? Quem são? Será que nós somos bem-aventurados? Nós ainda estamos longe de ser bem-aventurados. Por quê? Quem são? O que é ventura, não é? Então, a aventura tem a ver justamente com a felicidade. Bem-aventurados são os felizes, os espíritos felizes. Nós ainda somos espíritos inferiores. Então, bem-aventurados, ou seja, felizes, ditosos, são os que choram, porque serão consolados. Jesus promete o conforto, o alívio dessa dor. É possível a gente buscar ajuda quando a gente estiver mal, principalmente em depressão, na melancolia. E aí ele continua dizendo, bem-aventurados os famintos, os que têm fome e sede de justiça. A gente precisa lutar pela justiça, acreditar na justiça, mesmo que a dos homens seja falha, porque nunca vai agradar a todo mundo. Como eu disse, alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder. Você vai num julgamento, você vai num tribunal, você vai e vai ver ali uma pessoa lutando por uma causa e o outro com outra causa. A mesma situação vista por ângulos diferentes. Uma pessoa acusando um promotor e o outro defendendo o advogado, e aí o juiz tendo que tomar uma decisão. Os jurados tendo que tomar uma decisão, o público, as pessoas, e aí? Onde está a verdade? O que é a verdade? Olha só, essa pergunta foi uma das únicas perguntas que Jesus não deu a resposta. Pilatos perguntou no julgamento de Jesus. E o que é a verdade? Não tem resposta. A única coisa que a gente sabe da verdade é o que Jesus nos disse em outro momento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E em outro momento Jesus se declara como a verdade, com V maiúsculo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas estão vivendo, mas estão longe dessa vida, porque estão longe de Jesus. E aí se sentem vazios. Pois que Jesus disse que veio trazer a vida, mas não só a vida em abundância. O universo ele é infinito, é abundante, não tem escassez. Então, quando a gente vê
que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, isso nos mostra que a justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus não falha nunca, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Vocês sentem a presença de Deus no meio de nós? Eu sinto, porque eu prego com entusiasmo. Vocês percebem o que é o entusiasmo? É a presença de Deus, em é dentro, tel é Deus, entusiasmo. A presença de Deus dentro de mim. Vocês conhecem a expressão namastê? É linda essa expressão, namastê, porque ela significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Namastê. Isso não é uma expressão espírita, mas a gente não é proibido. A doutrina espírita não proíbe nada se tem um ensinamento. Nós somos livres. A gente vê pessoas dentro do centro espírita radicais, fanáticos, parece que eram xiitas da outra encarnação, né? Que ficam ali, não, Kardec falou isso, não, está certo, está errado. E aí querem colocar normas, né? Estabelecer leis, uma cartilha, né? Que muitas vezes está ali sofrendo influências de obsessores, numa fascinação em que a pessoa não consegue ver, enxergar. Para que tanto rigor? Então, Jesus, ele acolhe. Existe a justiça de Deus, mas Deus, ele é bom e ele é misericordioso. E ele nos dá várias oportunidades para a gente crescer e evoluir. Então, eu tenho fome e sede de justiça. E eu sinto a presença de Deus no meio de nós. Por isso que eu gosto tanto daquela canção tão bem cantada pelo padre Marcelo Rossi. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Pois Deus te trouxe aqui hoje, nesta noite, para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? E Ele está presente em todos os caminhos. E ainda se vier noites traiçoeiras, mesmo se a cruz for pesada dessas aflições, Cristo estará contigo. E o mundo pode fazer a gente chorar, mas Deus quer o quê? Sorrindo, sorrisos, alegria de viver, o prazer de viver, mesmo diante das aflições, das dificuldades. Nós temos motivos para agradecer. Você já agradeceu hoje? Vamos exercitar a gratidão. É o que eu ensino todos os dias no meu consultório de psicanálise. Eu atendo como psicanalista pessoas que sofrem de depressão, pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que passam por dificuldades muito grandes na vida. Hoje eu atendi uma jovem que passou em medicina e pouco tempo depois o pai dela desencarnou. E era o sonho do pai dela ver ela formada, e era o sonho dela pegar o salário dela e comprar um carro e dar ao pai, que deu todo apoio a ela. Mas ela não tem mais a figura física do pai. E ela chora hoje no consultório, desenvolvendo este luto que ainda está recente. É uma dor muito difícil de lidar. E você tem que procurar ajuda. E ela está indo ao médico, tomando remédio, fazendo a terapia e buscando essa cura, esse tratamento. Mas a gente precisa cuidar do corpo, da mente, mas também do espírito. O tratamento tem que ser em conjunto. Então, o remédio, ele vai agir na bioquímica cerebral do corpo. Não tenha vergonha de tomar remédios. A gente precisa acreditar na ciência, na medicina. Agora, nem tudo vai ser resolvido com Rivotril ou com qualquer outro remédio. A gente precisa entender o tratamento com um profissional para você se abrir, para você conversar com alguém que lhe escute, porque hoje em dia as pessoas não têm tempo para ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, então bote para fora essa sua dor, essa sua angústia. Você pode chorar, você pode expressar a sua raiva, o seu medo. Nós somos seres emotivos, nós somos espíritos.
em evolução, que caímos, mas nos levantamos, carregando essa cruz. Se Jesus, que não teve nenhum pecado aqui na terra, carregou a cruz, porque nós o julgamos, o condenamos a essa morte tão cruel, tão triste, que foi a crucificação. Quem é que já assistiu a Paixão de Cristo? É muito triste. É um espetáculo belíssimo, né? Lá em Nova Jerusalém. Cansa, né? Você ficar em pé, vai para um lado, vai para o outro, né? Mas é maravilhoso. Você assiste um filme como aquele de Mel Gibson, então aquele sofrimento da coroa de espinhos, de todo aquele processo que Jesus sofreu. O que é o nosso sofrimento? Imagina a dor de Maria segurando no seu colo esse homem que ela viu crescer desde criança, esse homem que ela aprendeu tanto com ele, tão puro, tão bondoso, tão caridoso, e aquela mãe segurar esse filho morto, julgado. E aí você vê aquela imagem de Pietá, Nossa Senhora da Piedade. Imagine uma espada no seu peito, o Sagrado Coração de Maria, dilacerado pela dor. É triste você enterrar sua mãe. Em setembro está fazendo 2 anos que minha mãe partiu. É muito triste você enterrar seu pai. Esse ano fez 10 anos que eu enterrei meu pai. O corpo dele, né? Mas nada se compara à dor de uma mãe enterrar o próprio filho, de um pai enterrar o próprio filho. Então nós temos que ter piedade, compaixão de cada dor, porque não tem como comparar qual é a dor maior ou a dor menor. São aflições que nós passamos. Às vezes a pessoa ama tanto um cachorro, um gato, e quando morre é uma dor muito triste, e a gente tem que respeitar também essa dor. Às vezes a pessoa não gosta de gato, tem gente que bota veneno para matar o gato. É cruel, é assassinato. Mas a gente vê pessoas assim, que não ligam, que são perversas, infelizmente. Tem gente que mata o outro ser humano, quanto mais um animal. E nós somos animais também. A diferença é que nós somos racionais. Cuidado com quem você anda. Tem muitas pessoas que são psicopatas, e não está escrito na testa, não. Tem pessoas que são golpistas, que fazem o mal de maneira sádica, sentem prazer em causar sofrimento no outro. Quantos daqueles soldados que estavam ali escarneando de Jesus sentiram prazer em fazer essa maldade com Jesus e com tantos outros que foram crucificados? Infelizmente, espíritos muito endurecidos e inferiores. Mas Jesus veio para nos libertar, a partir dessa verdade que transforma, que liberta. Então, se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, nada é por acaso. Aprenda com o Evangelho. Vou continuar como está agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 6. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos, olha aí o sinônimo de bem-aventurados. Ditosos, pois, sois vós que agora chorais, porque rireis. Olha a esperança. É isso que a gente descobre quando a gente se permite fazer uma terapia com um profissional competente e responsável. É acreditar que dias melhores virão. É ter esperança, do verbo esperançar. Que nós possamos criar um mundo novo, melhor. Que nós possamos ser agentes de transformação através da educação, construindo um mundo melhor. Imaginando, como cantou John Lennon tão bem, né, na banda The Beatles, Imagine. Vamos imaginar, vamos realmente acreditar, vamos ter fé, vamos confiar. Eu vou terminar a mensagem, a palestra
trazendo um mantra, né? Um ensinamento com 4 palavras, que são 4 verbos muito importantes. Eu vou pedir que vocês repitam comigo, se for possível. Claro que nem todo mundo é obrigado a fazer, mas se a gente fizer, a gente vai sair muito aprendizado, viu? A gente vai fazer assim: entrego, aceito, confio e agradeço. São 4 verbos muito importantes para a gente aprender. Vocês conseguem repetir? Quero ver se vocês são capazes. Vamos lá, façam assim, todo mundo. Entrego, como se estivesse entregando um presente a alguém, a Jesus. Entrega a Deus os teus problemas. Você faz assim, entrega. Vamos lá, todo mundo, bem bonito. Entrego, estica o braço. Isso. Aceito no coração. Você tem que aceitar a vida como ela é, né? Tem coisas que a gente não consegue mudar. Depois assim, fecha as mãos. Confio, segura na mão de Deus e vai, com força. Confio. E por último, agradeço. A gente precisa agradecer sempre. Hoje já é comprovado cientificamente o poder da gratidão. Eu falo isso no consultório para os meus pacientes. A gente tem motivos para reclamar? Temos. Todo mundo aqui tem problema, né? Cada um no seu canto chora seu pranto. Mas nós temos que aprender com esses problemas. E a gente vai amadurecendo a partir disso tudo, se transformando numa pessoa melhor. E aí continua a mensagem de São Lucas. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então aqui já é o contrário. Veja, a outra lição disse que quem estava chorando vai sorrir. Agora ele está dizendo o contrário, que é o caminho inverso, que é a mesma coisa. Como diz, né, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. As pessoas brincam assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então a gente precisa entender que o mesmo caminho que vai, volta. É a lei da vida, gente. É a lei do retorno. É a lei de plantar e de colher. Tem uma frase que para mim traz muitos ensinamentos, que diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é o quê? Vocês sabem? Obrigatória. Vocês conseguem repetir essa frase? A semeadura é livre, mas a colheita é o quê? Pode falar. Obrigatória. Você é obrigado a colher aquilo que você plantou. É a lei de causa e efeito. Então, Jesus de Nazaré falou, está lá no Evangelho de São Lucas: ai de vós, ricos, que tendes o mundo, no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ou seja, numa encarnação você vai ser rico, na outra você vai ser pobre. Na encarnação que você foi pobre, na outra você vai ser rico. Hoje você pode ser branco e pode não entender das causas raciais, sobre racismo. Tem pessoas que, racismo não existe, é muito mimimi. E aí você tem que reencarnar como negro, como preto, para passar na pele o que acontece até hoje no Brasil e em vários lugares do mundo. O racismo. Muitos homens não entendem o que as mulheres passam, da misoginia, do machismo, dos abusos, das violências, do feminicídio. Então esse homem que não consegue ter empatia com essa dor, tem que reencarnar como mulher. E não é em qualquer país não, é num país bem autoritário mesmo, lá nas Arábias Sauditas, aqueles lugares que a mulher tem que usar a burca, cheio de problema. Aquelas mulheres que estão ali, muitas vezes, são reencarnações desses homens machistas e violentos. E precisam passar por aquela dificuldade para entender o propósito da vida. Para ter mais compaixão, piedade pela dor do outro. Porque nem todo mundo compreende a dor do outro. Mas a gente precisa desenvolver a inteligência emocional para entender que a dor do outro também é minha dor.
porque o outro tem a ver comigo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Qual é o maior mandamento da lei de Deus, gente? O fariseu perguntou, vocês lembram? A resposta é clara, e eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe de cor e salteado. Mas a gente vai repetir, para memorizar bem muito. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pedi para vocês esticarem o braço, né? Agora eu vou pedir para vocês esticarem para cima. Eu espero que todo mundo tenha usado desodorante, perfume. Vamos lá, que eu não quero ninguém ranzinza, não. Comigo é alegria, sorriso. Vamos lá? Amar a Deus. Estica, agora é hora de esticar. O gato se estica todo dia e é saudável. A gente tem que fazer alongamento, gente. Eu sou fisioterapeuta também, viu? Além de psicanalista, tem que alongar. Tem gente que tá creca, aí tendinite, bucite. Vamos lá, estica o braço. Já cansou, foi? Meu Deus, tem gente que não estica. Ai, meu Deus. Diga assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você pode tocar no seu próximo, ou você tem medo de tocar, acha que é um Dalit, ou uma pessoa com hanseníase. Na época de Jesus era leproso, né? Hoje não se usa mais essa expressão. É hanseníase. Vamos tocar no próximo, desenvolvendo esse amor. Aperto de mão, diz assim, a paz do Senhor, a paz de Cristo, Deus te abençoe. Vá a pessoa que está atrás de você, do seu lado. Aperte a mão, troque energia de amor, gente. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Não se isole, não. A pandemia já acabou. Pode tocar. Pode desejar a paz do Senhor. Vocês estão com medo? Tenha medo, não. Ninguém morde aqui, não. Esse povo de cara feia é o que mais precisa de amor, sabia? Gente chata, aquela gente, não vou não, eu sou diferente. Ele não vai mandar em mim, não. Aquela coisa ranzinza, né? Esse é que precisa do Evangelho de Jesus. Tocar o coração. Não é? Porque Jesus veio para transformar esses corações de pedra, não é? E ele tem o poder, é a palavra, eu sou instrumento de Deus. E eu estou repetindo o que Jesus pregou. Se a gente entender esse mandamento, tudo se transforma no mundo. Não precisa de muita coisa não, gente. É só isso que Jesus pede da gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo que está aí do teu lado, que está aí atrás de você, que está aí na frente de você, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, aquela pessoa no trânsito, no ônibus, no metrô, onde for. Prestem atenção, ninguém cruza nosso caminho por acaso. Um abraço, um aperto de mão, uma conversa pode salvar uma vida. Vocês sabiam disso? Vocês já assistiram palestra de Divaldo Pereira Franco? Divaldo Franco conta a história que ele foi lá em um país na África e ele deu uma palestra e depois teve um evento, uma festa, um coffee break e tinha um garçom servindo. E Joana de Ângeles aparece para Divaldo e diz a ele, abraça esse garçom. Divaldo diz, eu nunca vi esse homem na minha vida, como é que eu vou abraçar ele? Num país que eu nem conheço. Você está louca? Abrace esse homem. Joana com aquele jeitinho bem doce que só ela tem, né? Porque o guia, o mentor é assim. Lembram de Emmanuel? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas como é que eu vou abraçar? Desse seu jeito, abraça. Divaldo, por favor, me dê uma bebida. O homem deu. Muito obrigado, você serve muito bem. Deixa eu lhe dar um abraço para agradecer. Abraço. Morrendo de vergonha. Um abraço. Passou-se a festa, ele não entendeu. Foi dormir. No outro dia ele acordou mal, botou uma plaquinha no hotel, não perturbe. Quando vê, como é que a pessoa está batendo na porta do hotel se tem a placa não perturbe? É para perturbar mesmo, né? Aí vai abrir a porta, quando vê é o garçom. Mister Franco, sim, sou eu. O que foi? Eu estava dizendo aqui não perturbe. Não, o senhor está tudo bem? Por que não perturbe? Não, é porque eu estou passando um pouco mal. O senhor quer um chá? Não, eu não gosto de chá e tal. Olha, eu vim aqui para lhe agradecer. Sim, o que foi? Ontem à noite eu ia me matar. Minha mulher está com câncer e aqui no país requer muito dinheiro para tratar. E eu não tenho condições. E se eu me matar, ela ia ganhar uma pensão, um auxílio. E eu não estava aguentando essa situação.
E eu pedi a Deus ajuda. E o Senhor foi o primeiro homem branco na minha vida que me abraçou. Por que o Senhor fez isso e salvou minha vida? Ele disse, olha, eu sou médium e eu recebi a intuição da minha mentora. Você já ouviu falar de espírito, de espiritismo? E aí ele começou a pregar o espiritismo para esse homem. E Divaldo se compadeceu dele, falou com os amigos, fizeram a cotinha, doaram, tratou essa mulher. E depois de um tempo esse homem se tornou espírita e fundou o centro espírita na região onde ele faz parte, junto com a esposa curada. Tudo a partir de um abraço. Então, quando eu peço a você, aperte a mão da pessoa que está do seu lado. Não é Glauco que está mandando, não. Eu estou pedindo, e claro, você vai fazer de coração. Como eu disse, ninguém é obrigado, mas é o ideal que a gente possa se confraternizar, que a gente possa esticar o braço, que a gente possa perceber o nosso corpo, o alongamento. Então, isso tudo tem um propósito. Não é um teatro, não é sem fundamento. Eu dou palestra desde os meus 15 anos de idade, hoje eu estou com 40 anos, eu já fui para vários centros. E eu vejo a necessidade que as pessoas têm de amor, de atenção, o atendimento fraterno para desabafar, para ter alguém para ouvir as suas aflições. Então não é só o trabalhador da casa, cada um de nós que está aqui, mesmo doente, mesmo em tratamento, nós temos condições de fazer o bem. Ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa. Tem gente que frequenta o centro e é assim, ó, mão fechada. Aqui não tem não, né? Graças a Deus, em Casa Amarela é diferente, né? Não tem mão de vaca, gente assim avarenta, que bota um sorrisal na mão, atravessa o rio, do outro lado está inteiro o sorrisal. O povo difícil para dar 10 reais, minha gente. 20 reais, 50 reais para se associar, para dar... Aqui não passa sacolinha, aqui não tem dízimo, não. A gente precisa de doação voluntária. Como é que você diz que não tem condições de doar? Desapegue, você morre e deixa tudo aqui. E tem gente passando fome, é hoje. Não é amanhã, não. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então ajude. Deus te dá tanto. Por que você não compartilha dessa caridade? Então isso é caridade material. Não é só caridade de Deus te abençoe, não. Ah, eu vou orar por você. Oração não enche barriga, não, gente. A oração é importante. Mas a gente tem que ter a atitude, a ação, a sopa, a marmita, né? O almoço, a janta, o pão, o peixe. Jesus multiplicou os pães e peixes. Nós vivemos na matéria, nós precisamos da matéria. Agora a gente tem que entender que nem só de pão vive o homem. O mais importante não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem. Cuidado com a língua. Então a mensagem ela é muito clara. Hoje você pode estar saciado, como é bom. Você comeu as 3 refeições, tomou café, almoçou, jantou, vai jantar. Olha que bênção, agradeça a Deus. Tem gente que desde manhã não comeu nada. Passar fome é algo terrível, gente. A gente tem que ter compaixão desse povo que está gemendo, que está chorando. Hoje você pode não estar chorando, mas amanhã você pode. E isso não é praga não, viu? O pessoal está dizendo, né, ameaçando, né, é castigo de Deus. Não! É simplesmente a lei de ação e reação. Quais são as causas atuais das aflições? Está aqui, bem claro. De 2 espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a causa na vida presente e outras na vida passada. Remontando-se às origens dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder que suportam. Então, a pessoa que fumou durante anos e vai desenvolver uma doença como câncer no pulmão, fica muito claro a lei de causa e efeito. Qual foi a causa desse problema? Foi de outra vida? Não, foi dessa vida. Então, a escolha que essa pessoa fez, o caráter dessa pessoa. Então, uma pessoa que é muito estressada, que briga, que explode,
E aí chega uma hora que a pessoa vai ter um infarto, vai ter um AVC, porque come muito sal, vai ficar diabética porque come muito açúcar, porque não faz exercício físico, porque fuma, o tabagismo. Então, tudo isso são fatores de risco para doenças graves que podem levar à morte. E essa pessoa pode ser vista para o mundo espiritual como um suicida, o suicídio indireto. Então, o suicida não é só aquele que se enforca, que se joga do prédio, que se joga na frente de um trem e vários outros métodos que não vale a pena nem lembrar, que leva ao suicídio direto. Existe o suicídio indireto a partir das drogas, a partir desse comportamento de imprudência. Jesus nos avisou: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Essa frase tem muito ensinamento. Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Continuando a mensagem: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Tem gente que ainda usa a frase de Maquiavel hoje em dia: os fins justificam os meios. Como é que pode isso, gente? É a ambição. Você tem uma casa, não, quero ter 2 casas. Tem um carro, quer ter 2 carros. Ter. Capitalismo, consumismo. E o vazio. E o ser. O que é mais importante? É ter ou ser? De que adianta você ter um diploma e não ser gentil, não ser educado? Gentileza gera gentileza. Mas tem gente que nem para dar uma boa noite serve, né? Como é que pode isso? Esse mau humor, né? Esse azedume, né? Tem gente que é azedo, né? Pode botar perfume importado como for, mas é um azedo, é uma cara feia, né? Faz botox, estica de um lado, estica do outro, mas é cara feia do mesmo jeito. Imagina se você visse o perispírito dessa criatura aí. É uma assombração. Por quê? Porque está em sintonia com o mal, com as sombras. Então, nós estamos num grande concerto musical. E a gente precisa entrar nessa onda. Vocês percebem a egrégora? Vocês percebem a psicosfera deste ambiente? Por que é tão bom estar aqui nesse centro espírita, em qualquer outra igreja e templo de Deus, na natureza, no parque, na praia? A gente sente a presença mais forte de Deus. Deus está presente em todo lugar, mas a gente cria essa música, essa harmonia, essa sinfonia. Mas tem gente que está fora do tom, viu? Tem gente que está dificultando, né? Porque existe essa luta da luz com as trevas, do bem com o mal, dos anjos e demônios, que nós não usamos essas expressões, mas a gente vê ainda na Bíblia e em outras religiões, são os irmãos do bem e do mal. Os espíritos de luz e os espíritos de trevas. Aonde está a sua sintonia? Orai e vigiai, para não cair em tentação. Então é essa a mensagem que eu vim trazer esta noite. Que Deus possa tocar o coração de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que possamos levar essa mensagem onde formos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja.